E essa alimentação sua, ela é determinada por um nutricionista? Ou você que vai de acordo com a sua vontade, você sabe basicamente as suas necessidades e adapta o seu cardápio? Não, eu tenho um acompanhamento que eu não sigo direitinho, assim, né, a parte da dieta, mas pela parte da suplementação, né, que a gente, você não tem como conseguir toda a suplementação alimentar, que você precisa de um dia de 12 mil metros na piscina, né, então, para ajudar aí, chegam os remedinhos, né, as cápsulas e tudo mais, essa parte sim eu sigo direitinho com o nutricionista, até porque eu tenho que fazer antidoping o tempo todo, né, então não pode dar vacilo com nada, aí depois você pega por uma besteira. E a parte de alimentação é mais por conhecimento nosso também, porque meu pai é médico, minha mãe é professora de educação física, então... Sempre teve alimentação saudável em casa? Sempre tive. E dessa vez para a Olimpíada, no almoço, no jantar, eu ainda mandava 300 ml de suco de vegetal. Espinafre, beterraba, tomate, cebola. Que tal o gosto disso? Eu tampava o nariz. Fazia assim a dúvida e tomava, que é muito ruim. E você fraquejava? Eu morei nos Estados Unidos e é um lugar onde você é cercado de porcarias alimentares. Por onde você passa, elas vão te perseguindo. E lá vale a pena. Vai dizer que é ruim. Não, bom. É uma delícia, mas não é bom para atleta. Não. Eu não morei lá para nadar, eu morei só para estudar. Não, tem isso, é difícil. Lá, né? É difícil. E eles sabem fazer direitinho, né? É muito bom, mas é difícil. Tem que se segurar, não tem jeito. Você não tem à noite, antes de dormir, tinha vontade de se atracar com um potão de sorvete, não? Nossa, ainda mais lá, né? Você pega um potão gigante. Lá não existe aquela história de você tirar do pote e botar numa taça, não. Você vai o pote inteiro. Você pega uma colher e vai com o pote. Não, dá vontade sim, né? Mas essas daí foram... É como a gente tinha falado antes, né? A gente nada o tempo todo, né? Na cabeça, né? Você tá em casa, você tem que descansar porque eu tenho treino à tarde. Então, você não tá treinando na piscina, você tem que treinar o tempo todo. Você vai comer, você não pode ir numa churrascaria e falar, vou treinar à tarde. Então é o tempo todo, é o esporte na cabeça, é a rotina. Né? Bom, o nosso convidado, o grande César Cielo, tem um método curioso para atingir seus objetivos nas piscinas. Vamos ver na reportagem de Kiko Menezes. Cielo, céu em espanhol. Por que César Cielo olha tanto para ti? Cielo está colado no teto? No teto. Eu tinha colado na parede, mas na parede eu precisava olhar para o lado, né? Então agora eu acordo e já bato o olho nele. Para Cielo, o tempo não passa. Na verdade, ele é ultrapassável. O nadador tem um pedaço de papel simples como esse aqui, preso no teto do quarto. E lá está escrito o futuro. A marca que pretende atingir dentro de uma piscina. E que vai fazer dele o homem mais rápido de todos os tempos. Na época eu coloquei até na geladeira. Eu abri a geladeira, estava o tempo lá, colocava nas garrafinhas. Depois de ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas, na prova de 50 metros livres, a mais rápida da natação, Cielo tem como plano de vida bater o recorde mundial da prova. Tempo, 21 segundos e 28 centésimos. O homem é multúnico da Austrália. O tempo que Cezão quer fazer? Mas isso ele não fala de jeito nenhum. Tempo secreto. Tempo secreto. Ele tem uma metodologia que aprendeu nos Estados Unidos. Escreve o objetivo em um papel e depois de cumpri-lo, queima. E tem que ficar olhando. Eu não posso pegar, jogar fora e, falar, joguei fora as metas, né? Eu preciso olhar queimando, eu falo, não, agora sim, essa aí passou, vamos fazer outra, né? Qual é um papelzinho que você ainda não conseguiu queimar? É o que está no teto da minha casa. Entre os adversários que adorariam bater um papo com a faxineira do Cielo para saber um pouco mais sobre esse misterioso número está Michael Phelps. E depois de ganhar tudo em Pequim, já se mostrou interessado em nadar provas de velocidade. Mas tem gente que não acredita muito nele não. 50 eu acho que ele vai ter um pouquinho de dificuldade. Na verdade eu ficaria surpreso se ele ficasse entre os 8 já. Cezão virou até estrela de ensaio fotográfico, mas ainda prefere ser um modelo de nadador. A Federação Paulista e a Confederação Brasileira às vezes passam os números pra gente, né? Que a gente tinha em maio, que a gente tem hoje em outubro, então o número de participantes aumentou, né? Quase dobrou já no Brasil. Então é muito bacana, que eu acho que na verdade era uma coisa que eu via que acontecia com o Guga, né? O pessoal praticando tênis. Eu falava, putz, que legal, o pessoal quer ser que nem ele, né? Então eu vejo a situação e eu falo, pô, o pessoal quer nadar, que eles querem nadar como eu nado também. Legal. Você citou o Guga, a reportagem citou o Guga, e eu me lembro que alguns dias, foi durante o prêmio Brasil Olímpico, teve gente falando comigo, pô, o César tem um quê de Guga, tem o carisma do Guga, lembra o Guga.
Você acha esse comentário pertinente, Marcelo Barreto? Acho que faz sentido, sabe por quê? Você olha para ele, parece que ele não está nem aí para esse negócio todo, assim, de natação, de bater recorde, não sei o quê, e na